Boa tarde, pessoal. O meu nome é Laís Raulino e hoje nós vamos falar sobre os óxidos. Bom, então a apresentação ela vai passar pelas características gerais e algumas classificações dos óxidos. Vamos falar sobre alguns óxidos específicos, alguns minerais, das classificações e vamos terminar com uma conclusão. Bom, nós temos que, para chamar um mineral de óxido, na sua composição a gente vai ter que ter um oxigênio de carga 2- ligado a um metal, ou dois metais. Nessa classificação, a gente tem 411 tipos de óxidos, e eles geralmente são duros, refratários e densos também. Na maioria das vezes, eles se apresentam também como minerais acessórios. A diferença desses óxidos e o que vai gerar a classificação deles é a proporção do metal e do óxido na sua composição. Por exemplo, nós temos a proporção de um metal para um oxigênio, aonde a gente vai falar mais para frente do periclácio, e temos a proporção também de 2 metais para um oxigênio, onde a gente vai falar da cuprita. Temos também a proporção 1 metal para 2 oxigênios, e também temos a proporção de 2 metais para 3 de oxigênios. Temos também como classificação onde na estrutura nós vamos ter 2 tipos diferentes de metais, ou então o mesmo metal, só que em estado de oxidação diferente. Para as opções onde a gente tem um único tipo de metal na nossa estrutura, nós chamamos de óxidos simples. E quando a gente tem 2 tipos de metais, ou um metal com oxidações diferentes, a gente chama de óxidos múltiplos. Então agora vamos falar um pouco sobre a cuprita e o periclácio. Bom, então o mineral cuprita faz parte da proporção de 2 metais para um oxigênio. Bom, então a gente tem que a sua célula unitária é do sistema cúbico, onde a gente tem os 3 ângulos internos iguais e todas as arestas também iguais, de mesmo comprimento. Analisando aqui ao lado a nossa célula representante do sistema cúbico, nós podemos ver que ele é um sistema cúbico de corpo centrado. E quando essas células unitárias estiverem juntas para a formação do mineral, a gente vai poder ter as formações aqui à direita, que tem uma geometria hexaoctaédrica, como a gente pode ver na foto também, que ela se apresenta dessa mesma forma aqui. Bom, então a cuprita ela pode se apresentar nas cores vermelho, preto, vermelho rubi e vermelho púrpura. E a sua fratura ela vai ser conchoidal e irregular. Quando eu falo fratura, eu estou falando do formato em que essa fratura vai estar. Então, no caso, a fratura vai ser chamada de conchoidal quando a fratura ela tiver uma ondulação e tiver umas linhas que representam a parte interna de uma concha. E também ela pode ser irregular, que é quando a fratura ela tem uma superfície rugosa, sem nenhum padrão visível. A teneticidade da cuprita é quebradiça, e quando eu falo da teneticidade, eu quero dizer da resistência do mineral quando ele recebe um choque de um martelo, por exemplo, ou de uma lima de aço. Ou seja, a resistência do mineral a se quebrar e formar a fratura que a gente viu agora há pouco. E a tenacidade quebradiça quer dizer que quando ele é atingido por um martelo, por exemplo, ele é partido em partículas muito menores com uma certa facilidade. Para classificar a dureza do nosso mineral, nós estamos falando aqui da escala de Mohs, que ela vai de 1 a 10 de forma crescente. E no caso, o nosso mineral aqui, ele tem de 3,5 a 4, e isso quer dizer que ele pode ser riscado como uma moeda de cobre e também por uma navalha. A densidade dele varia de 5,8 a 6,2 gramas por centímetro cúbico, e ele é classificado como pesado ou muito pesado. Ele pode ocorrer, então, no Chile, na Bolívia, na Áustria e Congo, e ele é um importante minério de cobre nos países citados, mas os seus cristais eles podem ser encontrados em outros países também, como Estados Unidos, Novo México, Arizona e entre outros.
Bom, então o mineral periclácio, ele é um mineral raro de óxido de manganês. E a sua célula unitária vai ser num sistema cúbico e também de face centrada, como a gente pode ver aqui na nossa simulação 3D. Então, quando essas células unitárias elas se juntarem para a formação do nosso mineral, a gente vai poder ver uma geometria hexaoctaédrica representada aqui do lado, e a gente pode ver também um pouco essa forma aqui na foto. Bom, então a forma da fratura desse mineral, ela vai ser conchoidal. Na sua tenacidade, ou seja, na sua resistência à fratura, ele é dito como quebradiço. A sua dureza na escala de Mohs ele está classificado de 5,5 a 6. Isso quer dizer que ele não se risca com navalha, mas ele se risca com lima de aço. E ele é considerado pesado. Então, ele é geralmente encontrado como um componente de calcários, ricos em magnésio e metamorfizados também. Ele pode ser encontrado na Itália e Nápoles, por exemplo. Então, agora vamos falar de alguns minerais que podem ser representantes, né, da proporção de metal-oxigênio de um metal para 2 oxigênios na composição. Então, nós temos o mineral rutilo, que tem uma célula unitária tetragonal. Isso significa que os ângulos internos eles são todos iguais. No comprimento e largura, as arestas são iguais, mas aqui, no caso da altura, elas são diferentes. E como a gente pode ver pela nossa simulação 3D da nossa célula tetragonal, ela é de corpo centrado. E quando essas células estão todas juntas para constituir a geometria do nosso mineral, eles vão ter esse formato bipiramidal de tetragonal, que a gente pode ver aqui ao lado e também pode observar no nosso mineral aqui na foto. Então, a fratura desse mineral ele vai ter uma forma irregular, ou seja, ele vai se quebrar em formas meio que aleatórias, e subconchoidal, que é uma forma quase conchoidal, que é aquela que lembra a parte interior de uma concha. Bom, então a sua resistência a essa quebra, a essa fratura, ela é dada como quebradiço. A dureza dele na escala de Mohs é de 6 a 6,5, e isso significa que ele se risca com uma lima de aço, e é considerado então como pesado ou muito pesado. Ele pode ser encontrado na Noruega, Suíça, França e Minas Gerais. E ele pode ser encontrado também como rochas ígneas e metamórficas, podendo ser um mineral acessório. Ele é encontrado também nas areias pretas de New South Wales e ao nordeste de Queensland, na Austrália. Ele pode ser usado como gema, usado para revestir varetas de solda. O titânio presente na sua estrutura, ele pode ser extraído e usado para amarelar dentes postiços, por exemplo, para formar eles de uma forma mais natural. Além disso, ele pode ser usado em ligas para a fabricação de eletrodos. Representando ainda a nossa classe de óxidos simples, na proporção de um metal para 2 oxigênios, nós temos o pirolusita, que tem a célula unitária igual à do rutilo, apresentado anteriormente, ou seja, ele tem um sistema tetragonal e também é de corpo centrado. Na formação do nosso cristal, né, a parte visível, a geometria visível que a gente pode ver, também é bipiramidal de tetragonal, só que dessa vez ela é mais alongada, como vocês podem ver. A sua fratura, então, ela vai ser uma fratura irregular, ou seja, superfícies rugosas, sem nenhum padrão visível. A sua dureza na escala de Mohs é de 6 a 6,5, e isso quer dizer que ele pode ser riscado com uma lima de aço. Ele pode ser encontrado na Rússia, África do Sul, no Brasil, na China e na Índia. Ele está presente na maioria das rochas cristalinas em pequenas quantidades, também como depósitos nodulares, que podem ser encontrados em pântanos, no fundo de lagos e nos assoalhos de mares e oceanos. Ele é o minério de manganês mais comum e dissipado pelo planeta, e o seu uso ele pode ser junto ao ferro, usado na fabricação de ácido, pode ser usado também como secante em tintas, descorante de vidros
e corantes em cerâmicas e ladrilhos também. Bom, então agora falando da última classe de óxidos simples, nós vamos falar da proporção de 2 metais para 3 oxigênios. Bom, então a hematita ela possui a célula unitária de sistema trigonal, como a gente pode ver, os ângulos internos são iguais e as arestas também são iguais, só que ele possui o ângulo diferente de 90 graus. E quando essas células unitárias estão juntas para a formação do nosso mineral, a gente vai poder observar uma geometria escalenoétrica hexagonal, que é vista aqui do lado, e pode ser observada algumas semelhanças aqui nessa foto escolhida também. A fratura desse mineral ele vai se apresentar de forma irregular e também subconchoidal. Então, a sua resistência para essa quebra, para a formação dessa fratura, ela é classificada como elástico e quebradiço. O que isso quer dizer? Quando o martelo atinge o nosso mineral, ele vai se modificar, mas assim que retirado a força desse martelo de cima do nosso mineral, ele vai voltar à sua estrutura anterior, ou seja, ele não vai ser modificado. Mas também pode acontecer dele se quebrar em pequenos pedaços, né? A dureza dele é classificada de 5 a 6, e isso significa que ele não pode ser riscado com uma navalha, mas ele pode ser riscado com uma lima de aço. Ele pode ser encontrado, então, na Itália, Suíça, Inglaterra e Minas Gerais, e ele forma o minério mais rico em ferro, que é amplamente distribuído em rochas como no granito. Bom, então o mineral corindo, ele possui a célula unitária de sistema trigonal. Então, quando essas células unitárias se juntam para a formação do nosso mineral, a gente pode ver essa geometria escalenoédrica hexagonal. A fratura desse mineral ela pode ser classificada como conchoidal e também irregular. A resistência à quebra, à fratura desse mineral, é classificado como tenaz, ou seja, ele é difícil de ser quebrado, ele é um mineral mais resistente. A densidade dele é de 3,98 a 4,10 gramas por centímetros cúbicos. Na escala de Mohs, ele está a uma dureza classificada em 9, ou seja, ele é extremamente duro. E ele pode ser encontrado em rochas pobres em sílicas e rica em alumínio. Também pode ser encontrado como acessório em rochas metamórficas. Então, quando ele estiver na cor azul, por exemplo, ele pode ser chamado de safira, ou seja, ele vai ser usado, né, para a formação de gema para joias. E também quando ele estiver na coloração vermelha, ele pode ser chamado de rubi. E ele contém cromo na sua composição, por isso que ele tem essa cor. E aqui nessa cena que eu trouxe, ela fala justamente sobre essa questão da dureza do rubi. Por favor, cuidado. Esse rubi significa muito pra mim. Não tem preço. Espere. É falso? Não, é claro que não é. É de verdade. Não. Olha, é só vidro. Olha. Dá pra ver, olha só. Viu? Um rubi de verdade não dá pra quebrar. Bom, então agora falando da classe de óxidos, que são os óxidos múltiplos, onde a gente tem então, né, a presença de dois metais diferentes, né? Ou então o mesmo metal, só que em oxidações diferentes. Bom, então primeiro vamos falar do espinélio. Ele é um mineral de célula unitária com sistema cúbico. Quando essas células unitárias elas vão formar, então, né, elas se juntam para formar o nosso mineral, a gente pode ter uma estrutura hexaoctaédrica. A fratura dele ela vai ter uma forma conchoidal, irregular ou também serrilhada. E na sua forma serrilhada, ele vai apresentar uma fratura com superfícies dentadas, irregulares e com bordas cortantes. A tenacidade dele, ou seja, a sua resistência à quebra, essa fratura, ela é dita como quebradiça e a sua dureza está classificada de 7,5 a 8 na escala de Mohs, que significa
que ele pode ser riscado com vidro e ligeiramente com quartzo. O espinélio ele foi nomeado em 1779 por Jean de Maistre, do latim spinella, que significa pequeno espinho. A magnetita ela vai ter uma célula unitária cúbica e na formação do seu mineral ela vai ter uma geometria hexaoctaédrica. A sua fratura ela vai ser de forma irregular. A sua resistência à quebra, ele é quebradiço, né? Ou seja, quando ele quebra é em pequenos pedaços. Na escala de Mohs, ele está classificado como 5,5 a 6,5 da sua dureza, e isso significa que ele não se risca com navalha, mas risca com a lima de ferro. Geralmente ele é encontrado como mineral acessório de rochas ígneas e encontrados em areias pretas de praias. E o uso da magnetita é dado como um importante minério de ferro. Bom, então como conclusão desse seminário, nós temos que os óxidos se apresentam de algumas formas devido à sua proporção, né, entre a quantidade de metal e de oxigênio presente nas suas células unitárias. E geralmente eles são duros e densos na sua formação, né? Eles aparecem como muitas vezes como minerais acessórios e algum deles, né, como a magnetita, por exemplo, trazem importâncias econômicas, como também nesses minérios serem usados como gemas devido às suas cores e os seus brilhos também.